Que honra, meus amigos de produção, que honra estar aqui outra vez, retornar, poder revê-los e podermos viver esse instante de estudo doutrinário. Venho com o coração bastante agradecido, feliz, honrado, como disse, pela oportunidade de revê-los, pela oportunidade de estarmos juntos. Afinal de contas, se trata da doutrina espírita, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa ação e principalmente a nossa gratidão. Eu venho de Matão e trago o meu abraço da cidade onde nasceu, onde viveu, aliás, porque não nasceu lá, né? Nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu lá o nobre Caibar de Souza Schutter, aquele que foi chamado o bandeirante do Espiritismo. E nós propusemos, diante do convite fraterno, não deu para vir no ano passado, né, Luiz? Marcamos, adiamos para abril, né? E aqui estamos. Nós propusemos esse tema Vida e Espiritismo, e é um tema que tem abordado bastante nas últimas temporadas aí, em função da possibilidade que ele oferece. É um tema muito amplo, que permite que a gente viaje por um lado, por outro, e possa refletir juntos sobre a grandeza do Espiritismo. Na verdade, como vocês estão vendo, é uma expressão, é um título, Vida e Espiritismo, mas, curiosamente, teve uma cidade que divulgou a palestra como Vida é Espiritismo. Divulgou pelas mídias, pelo Facebook, etc. E quando eu vi a divulgação Vida é Espiritismo, eu não corrigi, eu fiquei quieto, deixei para lá, mas ao ir fazer a palestra e no desenvolvimento da temática, pude perceber com claridade, com espontaneidade, que a divulgação da expressão afirmativa Vida é Espiritismo também está correta. Face a conexão perfeita que existe entre esses dois nomes, entre essas duas palavras. E é isso que nós queremos dividir com vocês nesta noite. Se pensarmos exclusivamente na palavra vida, somente na palavra vida, pensemos nela, o que é a vida? Nós sabemos bem o que é a vida. Pois, afinal de contas, embora repetindo a experiência, nós vivemos a vida. Parece um pleonasmo, uma repetição, mas nós vivemos a vida e sabemos bem o que é a vida. Do ponto de vista orgânico, físico, biológico, a vida começa na concepção. Vamos esquecer um pouco a ideia e o conteúdo, o conhecimento que já temos da bagagem espiritual da reencarnação. Mas do ponto de vista físico, meramente biológico, a vida começa com a concepção. Na união das duas células, masculina e feminina, nós temos o início da gestação. Começa o desenvolvimento do feto, que dará origem a um novo ser que vai habitar o planeta. E bem sabem as mulheres, as mães aqui presentes, que cada gestação tem a sua particularidade. As mulheres que tiveram mais de uma gestação sabem bem dizer a todos nós que uma gestação não é igual à outra, porque cada uma apresenta suas particularidades próprias, a depender do meio, da época, do psiquismo, da tranquilidade ou da dificuldade, a depender da saúde da gestante, a depender da saúde do feto. Cada gestação traz para a mulher emoções próprias, a depender agora sim da presença do espírito que vai reencarnar, que está reencarnando ali, pelos vínculos que existem do espírito reencarnante com a mãe, com o pai, com a família. Por outro lado, muitas mulheres enfrentam dificuldades acerbas no meio em que estão, o que também influi na gestação. O que não dizer da influência espiritual durante a gestação e no desenvolvimento do feto, naqueles 9 meses dentro da normalidade, porque há casos e casos, não é mesmo? Dentro daqueles 9 meses da normalidade de formação de novo corpo, a mulher vai experimentando as emoções próprias do desenvolvimento do feto, o movimento do feto, etc. Guardando com expectativa, com alegria, com esperança, o nascimento do filho. Nasce a criança. No nascimento da criança, igualmente, encontramos particularidades. Algumas crianças podem ser que não nasçam, podem nascer mortos. Algumas crianças vivem a experiência do aborto espontâneo, a mãe vive a experiência do aborto espontâneo. Por outro lado, algumas crianças são abortadas
Algumas crianças, quando nascem, são doadas. Algumas crianças são jogadas na lata do lixo. Algumas crianças perdem a mãe, que morre no parto. E quantos casos não há que não morre a mãe e a criança? Então também no nascimento nós vivemos situações diferenciadas. Mas, considerando ainda a saúde da criança, nós podemos ver crianças que já nascem com deficiências de saúde graves, necessitando de cirurgias logo nos primeiros meses, crianças que necessitam de uma assistência especializada, crianças que nascem com deformações nos dias atuais, já detectadas com antecedência, no passado nem tanto. Mas nasce a criança, enfim, nasceu um novo ser. E ali já começa um novo desafio. Porque afinal de contas, a criança, o seu primeiro grande desafio vai ser amamentar, vai ser habituar-se, já nasce chorando, dando sinal de vida, sair do conforto do útero que é colocado para o mundo externo. E talvez depois da primeira dificuldade de estar no meio aparentemente hostil e também difícil aprender a mamar, depois vem a questão do pescocinho ficar em pé, né? As mães têm que segurar o bebê muito frágil quando nasce. Depois aprender a virar de bruço, aprender a gatinhar, a andar, a falar, a alfabetizar-se, ir para a escola e viver os desafios próprios da convivência com outros coleguinhas. Vem a adolescência, começam os flertes, o namoro, a questão profissional, a decisão acadêmica, a autoafirmação profissional, um roteiro de vida para encaminhar-se na vida. Casa-se depois. Casa-se e começam os novos desafios da convivência conjugal, da convivência profissional, das realizações todas que nós bem sabemos como são. São as circunstâncias nem sempre favoráveis da vida. A vida é composta desses obstáculos. E depois, os nossos filhos que geramos têm as suas próprias vidas, também geram outros filhos, e há essa continuidade espontânea da vida. E quando nós chegamos na madureza, quando nós chegamos naquela idade considerada a idade do bom senso, do discernimento, da maturidade, quando chegamos naquela idade que julgamos que agora vamos desfrutar a vida, agora os filhos já casaram, já se encaminharam, têm as suas próprias vidas, é claro que a gente se preocupa sempre com os filhos. É claro que as aflições dos filhos refletem diretamente em nós. Entramos naquela fase gostosa, maravilhosa de ouvir um pequenino falar: vovô, é uma delícia isso, é muito mais gostoso ser avô do que pai. Estou vivendo essa experiência fabulosa. Hoje, antes de viajar, deitei para descansar, depois do almoço, o neto veio com a mamadeira, deitou do meu lado, e ficou lá, passando a mão na minha cabeça, na minha barriga. Tem coisa mais gostosa do que isso? Ser avô é uma delícia. Todavia, quando chegamos nessa fase da vida, quando estamos maduros, e o homem é considerado, o homem e a mulher, quero dizer, considerado que atingiu o auge da maturidade, do discernimento, do bom senso. Se bem que a maturidade, o discernimento e o bom senso são igualmente variáveis em cada pessoa, porque há pessoas que, embora com bastante idade, são eternas crianças, e há crianças que são adultos desde quando nascem, pela severidade, pelo olhar, pela responsabilidade, pelo comprometimento. Vivemos essa experiência, mas voltamos. Quando chegamos naquela idade do auge da maturidade, o velho corpo começa a apresentar os sintomas do desgaste físico. É inevitável: pressão alta, circulação, dor no joelho, dor no ombro, reumatismo, etc, etc, porque o corpo desgastou-se, começa a desgastar-se mais severamente, porque isso aqui é um instrumento biológico, temporário. Isto é um produto perecível, não dura para sempre. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo, utilizando essa maquinaria para exercitar a finalidade da vida, que é exatamente amadurecer a alma. A sabedoria de Deus definiu, pela grandeza do Criador, pela sabedoria do Criador, que nós deveríamos caminhar longamente para conquistar o próprio amadurecimento.
é um período longo. Poderíamos perguntar, mas como é que Deus criou a vida? Nós não sabemos como que Deus criou a vida. Falta-nos embasamento, o estágio que estamos, ainda não temos capacidade de entender completamente a divindade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 1, o que é Deus? E os Espíritos responderam, é a inteligência suprema. Quer dizer, é a maior das inteligências, causa primeira de todas as coisas. E os próprios Espíritos, depois que Allan Kardec apresentou os atributos do Criador, Deus é eterno, Deus é único, Deus é imaterial, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é onipotente, é onipresente, onisciente. Deus é absoluto em tudo. Mas como é que Ele criou a vida? Nós não sabemos. E os Espíritos, ao se referirem aos atributos de Deus que Allan Kardec nos fez conhecer, Deus é único. Se houvesse mais de um Deus, haveria briga, haveria desentendimento, porque afinal de contas um preferia isso, outro preferia outro. Deus é eterno, nunca foi criado. Se Deus houvesse sido criado, alguém o teria criado. Ele não poderia surgir do nada, porque o nada não existe. E porventura, se ele tivesse surgido do nada, o que haveria antes? Já que o nada não existe. Sobre as nossas cabeças, aparentemente vazio, no espaço entre a cabeça, o cabelo e o teto, aparentemente vazio, aqui estão vírus, bactérias, ondas de rádio FM, AM, ondas de TV, ondas de celular, sinais que nós não vemos, mas aqui estão preenchendo o espaço que os nossos olhos não veem. Aparentemente vazio, mas o vazio não existe. Deus é eterno, sempre existiu. Sempre existiu. Nós é que fomos criados. Nós somos as suas criaturas. Nós tivemos um início. Mas Deus não. Deus sempre existiu. E os próprios Espíritos recomendaram. Não adianta vocês quererem entrar nesse caminho, é um labirinto, não vão conseguir sair. Porque nos falta elementos de compreensão exata de como isso é. O estágio que nós estamos é ainda medíocre para o pleno entendimento do que é o Criador do Universo. O universo que entramos em outro detalhe difícil. Porque começamos a pensar que o universo é infinito. Mas o que é infinito na nossa concepção? A nossa noção de infinito, por mais distante que projetemos o pensamento, a imaginação, é limitado, é restrito a nossa capacidade de compreensão. Mas os Espíritos também nos informaram. Deus é imaterial. Deus não é nada do que se compara a coisas materiais que nós utilizamos, que nós nos servimos. Porque afinal de contas, Deus não é um velho, nem tampouco homem, nem tampouco mulher, nem tampouco usa bengala nem barba, sentado numa poltrona. Não, Deus é inteligência, onipotente, pode tudo, onipresente, está presente em todo o universo infinito, cuja concepção nossa de infinito é muito limitada. Deus é onisciente, sabe tudo. Já imaginaram? Onde vai a nossa imaginação com isso? Deus é eterno, é único, é imaterial, soberanamente justo e bom. E alguém pergunta, mas Deus está onde? Que essa confusão que está o planeta? Em pleno século XX, uma guerra em evidência, a situação calamitosa do Brasil. E daí? Deus está distraído, dormiu, cochilou? Não, Deus não tem nada com isso, somos nós que causamos isso. Essa confusão, o caos social do planeta é responsabilidade nossa. Reflete bem as nossas ambições, reflete bem a nossa mediocridade moral. Somos capazes de criar mecanismos tecnológicos fantásticos. Quem poderia imaginar o WhatsApp há algum tempo atrás? Olha a facilidade da projeção. Eu falei para ele que recuperei uma palestra minha de há 20 anos, fiz hoje cedo em Matão, uma palestra antiga, que fazia 15 ou 20 anos que não fazia. Fui buscar as anotações, eram em transparência ainda. Aquelas transparências com aquelas letrinhas, quer dizer, dinossauro,
O que virá nos próximos 10 anos? É impossível descrever o que vamos conquistar tecnologicamente, mas moralmente, convenhamos, somos medíocres. Moralmente ainda estamos apanhando. Não aprendemos a discernir ainda o que é certo e o que é errado. Ainda nos deixamos seduzir por paixões, por vaidades, por ambição, por egoísmo, por violência, por ganância, por vingança. Temos ciúmes ainda, temos inveja, somos egoístas e causamos essa confusão que aí está. Mas Deus é soberanamente justo e bom e permite que nós levemos essas cabeçadas para a gente aprender. Porque a finalidade da vida é nos preparar para os desafios que ainda virão em outras instâncias do futuro. Porque nós somos imortais. Somos almas imortais, espíritos que viverão para sempre. Uma vez criados, viveremos para sempre. Mas como é que Deus criou a vida? Voltamos à pergunta. Não sabemos. Falta-nos. Todavia podemos fazer uma comparação. Há uma figura de linguagem. Há uma comparação, é aquela que nós podemos fazer. Deus fez assim, ó, criou a vida. Mas Deus não sopra. Deus não tem bico para soprar. Deus não tem boca. André Luiz tem uma expressão muito feliz. Hálito divino. O hálito divino emana do Criador e Ele cria a vida, Ele cria tudo que existe. Mas Deus também não tem hálito. Deus não escova o dente, não escova a língua, não passa fio dental, não tem infecção estomacal que dá mau hálito. Deus não tem corpo. O corpo é uma condição nossa, do estágio que estamos. Mas, no entanto, Deus criou a vida. Não sabemos como. Vamos ficar com a linguagem figurada. Criou a vida. E como é? Pelo que sabemos atualmente, criou o princípio espiritual. E eu não fui criado órfão. Luiz Henrique não foi criado Luiz Henrique. Nós viemos de um longo processo de evolução nos reinos da natureza. O princípio espiritual estagiou pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, é onde nós estamos. E depois vem o reino da angelitude. Vamos virar anjos, mas não de asa. A questão do anjo com asa é fruto da imaginação humana para tentar explicar esses seres que vomitam, que pairam no espaço. O anjo Gabriel apareceu para Maria: bendita sois vós entre as mulheres. Como é que ele fica parado lá em cima e não cai? Como é que a lei de gravidade não faz ele cair? Então vamos criar asas para ele poder voar. Mas isso é imaginação, é infantilidade. Não é anjo de asa, é anjo de plena conexão com Deus. Porque quanto mais a alma cresce, quanto mais a alma evolui moral e intelectualmente, mais ela se encanta com a grandeza do Criador, mais ela fica encantada com a própria vida. E encantada com a vida, conquistando o progresso, sentindo-se feliz, a consciência que cresce junto indica o dever de solidariedade com os irmãos menores. Por isso é que nós temos no nosso mundo a aparição de espíritos como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier e tantos outros que poderiam ser enumerados, não necessariamente na área religiosa. Os grandes inventores, os grandes artistas, os grandes nomes encarnaram na Terra, trazendo a sua experiência, trazendo a sua bagagem, o seu conhecimento, para impulsionar o progresso da Terra. Porque nós, que somos mais ou menos, estamos no mesmo estágio, somos espíritos que precisamos muito do exemplo e do empurrãozinho daqueles que já despertaram. Porque nós somos ainda sonolentos, a gente está meio cambaleante ainda. A gente está acordando, mas não sabe onde está aprendendo devagarinho. É assim, é assim, mas a gente não consegue agir assim. A gente ainda cambaleia, é vacilante. Todavia, Deus estabeleceu leis sábias. Essas leis estão didaticamente apresentadas por Allan Kardec.
em O Livro dos Espíritos. Lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei do trabalho, lei de destruição, entre outras. Será muito interessante que tenhamos a curiosidade didática de apreciar o índice do Livro dos Espíritos, para encontrar-se com as leis divinas ali didaticamente apresentadas. E Allan Kardec, quando nos apresenta a doutrina espírita, vai nos fazer entender esse processo que começou lá no reino mineral, vegetal, animal, hominal, para chegar à angelitude, para compreendermos esse longo processo de evolução do espírito. E quando Deus criou a vida, Ele imprimiu na vida que criou as suas leis. Porque aí há um outro detalhe, um outro atributo de Deus. Deus é imutável, Deus não muda. As suas leis são perenes. Mas não pensem vocês que essa... não é rotina isso, não é uma coisa cansativa. Como se Deus criou o mundo, as leis sempre. Mas que coisa, agora tem que esperar se tem evoluir. Não! Deus não cessa de criar. Deus mantém o equilíbrio do universo. Este hálito divino, esta força divina, nos alimenta, nos orienta, olha por nós, nos protege. O equilíbrio da vida já é um demonstrativo fácil disso. O desequilíbrio somos nós que causamos. Se pararmos para pensar no equilíbrio da natureza, referindo-nos apenas ao planeta Terra, que é um cisto no universo. Cisto onde estão 30, 40 bilhões de almas envolvidas, 7 encarnadas e mais uns 24 ou 30 desencarnados, bilhões de almas fazendo o seu progresso lentamente. Deus não tem pressa nenhuma. Para Deus não existe o passado nem o futuro. Para Deus tudo é uma eterna do presente. Inteligência suprema, causa de todas as coisas, trabalha sem cessar. Disse o Cristo: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O Cristo, que é um Espírito que já alcançou essa conexão perfeita com o Pai, e diz: eu e o Pai somos um. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Que coisa linda percebermos isso. E nesse processo gigantesco, a vida tem a finalidade de nos amadurecer, de nos fazer aprender, crescer intelecto e moralmente. Mas, referindo-se à vida física especificamente, essa que nós estamos vivendo, com esses embates todos que a gente passa, com esses desafios, enfermidades, adversidades que aí estão, também tem essa mesma finalidade. E nesse processo que vai do berço ao túmulo, que é apenas um intervalo, porque já vivíamos antes, viveremos depois, e tudo isso nós vamos entender com a outra palavra: Espiritismo. O que é o Espiritismo? E nós aprendemos bem o que é o Espiritismo, e nós nos esforçamos por estudá-lo, por praticá-lo. Afinal de contas, o que é que nos reúne aqui? O que é que nos motivou a estarmos reunidos nesta noite? O que é que inspira uma casa a funcionar com a sua programação, senão o Espiritismo? Esta doutrina filosófica, moral, religiosa, científica, com base científica, com desdobramentos morais, e que questiona, quer saber, filosoficamente nos faz pensar e perguntar, nos apresenta e se constitui como um verdadeiro tesouro de conhecimentos. Tesouro inigualável, incomparável e inesgotável para pesquisas e reflexões. Para entender bem o Espiritismo, nós temos que conhecer os seus princípios fundamentais. Nós não temos que decorar, nós temos que saber. Porque sabendo quais são, e esses princípios desdobram-se para a compreensão exata e completa do Espiritismo, nós teremos condições de aquilatar, de avaliar a grandeza do Espiritismo. E os princípios são: Deus, causa de tudo, como já falamos anteriormente. Allan Kardec começa o Livro dos Espíritos com Deus, apresenta os atributos e vai desenvolver lá em A Gênese, obra que completou 150 anos agora em 2018, um capítulo específico: Deus. E neste capítulo, Deus, há uma frase fenomenal. Diz o codificador, é Kardec falando, não são os Espíritos. Diz o codificador:
A providência divina, ou seja, a presença da divindade na vida humana, a providência divina é a solicitude de Deus. Podemos substituir a palavra solicitude por são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. E não diz criaturas racionais. Criaturas. O elefante, o hipopótamo, a barata, a girafa, o passarinho, o pavão, o cachorro, o gato, o pernilongo da dengue, são criaturas de Deus. Ou não são? Claro que são. São princípios espirituais fazendo a própria evolução. Nós não podemos dizer que fomos uma barata, que fomos uma flor, que fomos um peixe, que fomos um cavalo. Não! Mas a alma se formou nesses reinos para atingir a razão e nascer como ser humano. Aí começa a personalidade. Vejam que os animais estão desenvolvendo um instinto mais propriamente, estão desenvolvendo a capacidade de decisão, de escolha. O cachorro escolhe comer ou não comer, escolhe atacar ou não atacar pelo seu instinto. O papagaio imita a voz humana pelo instinto. O galo canta pelo instinto, se bem que os galos estão desregulados no horário atualmente. Mas o galo canta no instinto. Quando a gente abre uma porta e a baratinha corre, quando a gente acende a luz, a barata sai correndo, não é Deus que chegou na barata, corre baratinha que vão te pegar. Não, de jeito nenhum. Mas é que a barata tem um instinto de sobrevivência. Colocada no princípio espiritual em que vai desenvolver. O instinto é uma das leis de Deus também, que desenvolve a inteligência. Hoje, racionais, nós ainda temos instintos, mas em menor grau do que o raciocínio, do que a inteligência. Nós podemos hoje refletir, pensar, embora tenhamos ainda atitudes instintivas, movimento de dor, brusco, de sobrevivência, de medo, etc. Mas tudo isso indica esse processo gigantesco de aprendizado. E o instinto promove o desenvolvimento da inteligência. E Allan Kardec vai dizer também, no mesmo agente, sobre o instinto e a inteligência, como é a transição do instinto para a inteligência, de que forma se dá essa transformação. E Allan Kardec diz que nos falta elementos ainda de compreensão, nos falta amadurecer mais, falta avançar. A doutrina espírita não é uma doutrina completa, outras revelações virão ainda, claro que sim. Ela é dinâmica, é progressista, continuamente. Na época de Kardec, perguntaram para ele se haveria uma ciência na concordância dos números e na coincidência de datas. Nós somos regidos por números, distância, peso, RG, CPF, etc. Mas não é só isso, as medidas que fazem a precisão das coisas. Não é mesmo? Então, Allan Kardec, na sua época, recebeu um questionamento: haverá uma ciência na coincidência de datas? Vocês se lembram que quando houve um ataque às Torres Gêmeas, o número 11, tudo dava 11 na época, circulou pela internet um documento impressionante que tudo dava 11. E haverá uma ciência na concordância de datas, coincidências numéricas? Allan Kardec deu sua opinião, está na revista Espírita isso. E depois submeteu aos espíritos. E a resposta dos espíritos é sensacional. Os espíritos disseram que nada é por acaso, em tudo há uma razão. Mas no caso da coincidência de datas, das combinações numéricas, não é como a gente pensa. Não é numerologia, não é do jeito que a gente pensa. E que nós vamos aprender mais adiante. Esta revelação ainda virá quando estivermos amadurecidos para ela. Veja, isso me encanta, porque já passou 160 anos e essa informação não veio ainda. Não estamos preparados para isso. Podemos dizer numa linguagem figurada: o Cristo assinou lá, comparando conosco, né? Comparando na nossa realidade de despachar as coisas, de autorizar ou não, das atitudes administrativas. Então o Cristo assinou, pode liberar a internet para a Terra. Aí descobriram a internet. Aí teve essa maravilha da comunicação, WhatsApp, etc. Qual é a próxima autorização do Cristo? O contato com extraterrestres? Não sei, talvez.
essa é uma outra realidade que virá? Ou será que duvidamos que existem outros seres, outras humanidades em outros planetas? Será que a criação máxima de Deus, o ser absoluto, se resume a este abacaxi aqui, entre aspas, não é mesmo? Oh, bom difícil! Isso aqui é a criação máxima de Deus? Não tem cabimento. É incoerente com a grandeza de Deus. E para Deus, nós não somos um abacaxi. Para Deus, nós somos seus filhos bem-amados. Filhos pequenos, criancinhas rebeldes ainda. Mas a paternidade divina entende a nossa infância. E permite que a gente desconjunte os joelhos, que a gente bata a cara para aprender, para amadurecer, para depois, mais amadurecidos, mais experientes, possamos participar da obra da criação, como co-criadores com Deus. Porque os espíritos que vão alcançando esta maturidade, esta perfeição, ainda que relativa, se encantam com a obra da criação, como disse, e trabalham em favor da humanidade. Vocês já imaginaram, por exemplo, o espírito que criou o caqui? Vocês gostam de caqui? Eu adoro caqui. Imagina aquele caqui doce. Não aquele que amarra a boca, né? Mas aquele caqui maduro, que é gostoso. Já imaginaram o espírito que criou o cheiro do abacaxi? Porque a gente não para para pensar nisso. Será que a gente pensa que foi Deus? Faça seu abacaxi, o abacaxi nasceu. Não. Faça sua maçã. Faça seu caqui. Não. Os produtos da natureza são fruto de uma elaboração longa, através dos milênios da Terra, conduzidas por espíritos sábios, que se especializam em determinadas áreas. E uma equipe de espíritos, ou às vezes um espírito só, quem somos nós, não sabemos, criou o caqui. Ele elaborou esta fruta. Já imaginaram um espírito que criou a rosa, o perfume da rosa, e tantas coisas belas na natureza? É fruto da elaboração mental de espíritos puros, de espíritos superiores, conectados com Cristo. O Cristo que criou o planeta. Os espíritos dizem que o planeta é a elaboração da mente do Cristo. Levou milênios, mas fez. Da mesma forma que nós nos especializamos aqui na Terra, em determinadas áreas acadêmicas, nós temos os doutores e mestres nas variadas áreas humanas da ciência. No mundo dos espíritos não é diferente. Allan Kardec teve a oportunidade de entrevistar um espírito perfumista. Era um espírito especializado em perfumes. Está na Revista Espírita isso. Porque nas obras básicas, Allan Kardec colocou os fundamentos do espiritismo. Na Revista Espírita, ele colocou as experiências que ele presenciava. Ele respondia cartas, ele respondia artigos dos jornais, porque naquele tempo não tinha WhatsApp. Allan Kardec escrevia com a caneta, pena na caneta inteira. Imagine como esse homem trabalhou toda a obra da codificação, produziu uma revista mensal, porque como é que ele ia responder tantas cartas que ele recebia? Não tinha, era fisicamente, humanamente impossível. Então ele respondia através da Revista Espírita, porque mandava pelo correio. Naquele tempo o correio demorava uma enormidade para chegar, hoje em dia também dá igual, mas enfim, não é mesmo? Então Allan Kardec, que não tinha o WhatsApp na época dele, usava a Revista Espírita, e ele entrevistou um perfumista. Outro dia fui falar em São Carlos, e a pessoa que me levou para comer era uma doutora em peixes. Sabe tudo de peixe, de água doce, de água salgada, espécies, reprodução. Mas eu fiquei encantado, fiz tanta pergunta para ela. Ela sai para a Europa para fazer palestra, especialização em peixe. Sabe tudo de peixe, eu adoro comer peixe, imagina. Então, no mundo dos espíritos não é diferente. Não é diferente. Os espíritos se especializam em determinadas áreas também. Então Allan Kardec entrevistou um perfumista. Sabe o que ele fazia, esse perfumista? O perfumista ia em cadeias, em hospitais, e adentrava as celas ou os quartos onde houvesse o espírito mais desanimado, o espírito mais entregue ao desalento, o espírito que não enxergava mais perspectiva de nada, abatido, triste, rancoroso, sem saber o que ia ser da sua vida,
sem felicidade. Com a sua capacidade fluídica, o perfumista analisava a história do Espírito. Procurava descobrir na história do Espírito, podia ser naquela encarnação ou anteriores, um perfume que o fez feliz. Podia ser o perfume da mãe, podia ser o perfume da noiva, podia ser o perfume de um local, podia ser o perfume, sei lá. E eu me lembro até hoje do perfume, do cheiro, não era perfume, mas era um cheiro, daqueles papéis pardos que a professora encapava os cadernos no primeiro ano da escola. Lembra que a professora encapava os cadernos para a gente? E trazia os cadernos encapados? Eu me lembro até hoje aquele cheiro do papel pardo, quando ela trazia os cadernos. Isso me dá uma felicidade, porque eu volto lá no meu primeiro ano com a dona Nilza Teixeira, minha professora, que guarda muita gratidão, que está encarnada ainda, com seus quase 90. Por isso, Allan Kardec, entrevistando o perfumista, ele contou que o perfumista vasculhava a memória do espírito, descobria o perfume que fazia o espírito feliz, de uma época recuada nas suas memórias, e o espírito ia em busca do perfume. Podia ser o perfume de um sítio, da mãe, da namorada, da noiva, sei lá, de uma criança, vai saber, né? Procurava o perfume ou produzia o perfume, envolvia aquilo fluidicamente, trazia para a cela ou para o quarto do hospital anonimamente, invisível, ninguém está vendo isso, trabalha no mundo espiritual. Aquele perfume entrava pelas janelas do hospital, do quarto, ou entrava pelas grades da prisão. O doente ou o preso, aquilo acionava os neurônios, e o espírito se lembrava que aquele perfume levava ele a lembranças felizes. E o espírito reacendia a esperança. E por sentir-se feliz, por aquelas lembranças gratas e felizes, desmanchava as couraças do desalento, da revolta, da inconformação. Quando a gente vai receber passe, está revoltado, inconformado, está com desejo de vingança, está desanimado, a gente forma uma verdadeira couraça em volta da gente. O passe vem, é como se tivesse um guarda-chuva que escorrega pela beirada. Quando a gente vai receber o passe com alegria, com gratidão, o corpo absorve. E aí, quando aqueles necessitados tiravam aquelas couraças da inconformação, da revolta, do medo, entraram os benfeitores para ajudá-lo. Porque há um esforço no universo gigantesco, há um esforço da vida no universo para a nossa felicidade. E aqueles que descobrem isso passam a trabalhar para o bem-estar uns dos outros, ainda que precariamente, como é o caso de todos nós. E somos criaturas ainda falhas, criaturas que erram, que se equivocam, que se confundem, mas todos nós podemos fazer isso, pelo menos em gratidão à vida, pelo menos em gratidão aos momentos felizes. Façamos isso. Há um esforço para transformar o ambiente onde estamos num ambiente feliz, porque convenhamos, do berço ao túmulo nós temos momentos de decepção, nós temos momentos de dúvidas, de aflições, de doenças. Nós temos instantes de relacionamentos difíceis, de discussões, de adversidades de todo tipo, de falta de dinheiro, de doença, dificuldade é que não falta. Mas também estão incluídos nesse período gigantesco. E depois que passa, você falou, passou tão rápido. Eu me sinto com 12 anos ainda, já estou com 60, meu Deus, como passou rápido isso. Nesse período também existiram momentos de felicidade, também existiram momentos de esperança, também existiram instantes em que vibramos com a chegada de um filho, de um neto, quando nos casamos, com o amor da vida da gente, aquela companheira, aquele companheiro que nos faz a vida. Tudo isso está incluído na própria vida. As conquistas acadêmicas, as conquistas profissionais, os relacionamentos saudáveis, as alegrias de um instante como este, o encantamento trazido pela grandeza do Espiritismo. Tudo isso constitui a vida, que não tem outra finalidade
senão nos amadurecer. Mas voltamos aos princípios fundamentais. Deus, imortalidade da alma, somos criaturas imortais, não somos um corpo, estamos nele. Daqui a pouco teremos que deixá-lo. Pode ser essa noite, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 50 anos. Mas eu vou ensinar um teste para vocês perderem o medo, tá bom? Normalmente a gente usa um despertador, não é? Agora o celular. Houve um tempo que a gente usava o despertador para acionar a hora que a gente queria levantar. Hoje a gente usa o celular, não é? A gente escolhe a musiquinha, marca a hora, tem música suave, tem música alta, tem música baixa, os estilos, cada um escolhe o despertador que quer. Na hora exata toca o celular, a gente acorda, daqui a pouco deu sonequinha, não é isso? Ficava um pouquinho, toca a terceira vez, tem que levantar, não tem jeito. Da manhã, segunda-feira, não sei que horas vocês vão programar o celular. Eu, como vou dormir aqui e amanhã eu estou de folga, eu não vou ter hora para acordar. Qual hora que acordar, né? Mas eu costumo levantar cedo. Mas então você pôs o celular para despertar. No horário que você pôs para despertar, você marcou a hora que você quer que desperte. O celular toca. E você tentar desligar o celular e a mão passar no meio, preste atenção. Pode ser que você esteja sonhando. O celular tocou e você sonhou que o celular tocou. E você tentou desligar ele, só que a mão passou no meio. O celular continuou tocando. Já parou para ir para a sonequinha das 5 minutos? Faça o segundo teste. Sente-se na cama. Sente na cama, tente com o chinelo. Se o pé passar e o chinelo ficar, aumente os seus cuidados. Todavia, há uma terceira opção ainda. Vá ao banheiro. Olhe no espelho. Se você não se ver no espelho, mas peraí, eu não estou me vendo. Alguma coisa está diferente também. Volte para o quarto. Se o seu corpo estiver deitado lá, não se assuste. E você constatar que é você que está deitado, é o mesmo pijama que você está lá. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. É o próprio. Não se assuste. Pode ser que você esteja num fenômeno de desdobramento do perispírito. Quando a gente dorme, o corpo desliga-se parcialmente, o espírito desliga-se parcialmente do corpo pelo perispírito. Pode ser que você esteja vivendo isso. Durante o sono, a gente faz excursões noturnas. Alguns mais impacientes ficam dando volta embaixo da cama. Que hora que esse corpo vai acordar? Que hora que esse corpo vai acordar? Outros já saem do quarto, vão na sala, recebem outros amigos espirituais. Alguns vão puxar universidades, ouvir palestras, participar de eventos. E outros vão fazer o que não tem coragem de fazer quando está no corpo. Então, pode ser que você esteja num fenômeno de desdobramento. Todavia, preste atenção. Se você está se reconhecendo lá, o celular você não consegue desligar. Você tentou pôr o chinelo e não conseguiu. O corpo está lá, e eu volto e vê na cabeceira da cama e fala: vamos, meu filho. Pode ir. Pode ir, chegou a hora. E não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Somos imortais. Isso me encanta. Já imaginaram? Viveremos para sempre. Tem gente que fala, mas é uma canseira. Isso não. Sabe por quê? Porque o que nos aguarda é felicidade. O que está reservado para nós no futuro é felicidade. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para sofrer em absoluto. Mas Ele estabeleceu leis que teremos que construir a felicidade que nos aguarda. Por isso é que aqueles que despertam começam a trabalhar pelo bem geral. Então, em gratidão à vida, em gratidão a todas as bênçãos que é a própria vida, sejamos aqueles que se movimentam em favor da harmonia, em favor da paz onde estejamos, apesar das nossas imperfeições. Deus, imortalidade da alma, reencarnação. Somos seres reencarnados. Não é a primeira vez, nem a última. Nós vivemos várias existências em uma única vida infinita. Cada hora num lugar,
cada hora num corpo diferente. A reencarnação não é invenção do Espiritismo, não é exclusividade do Espiritismo, é um atributo da alma. Deus, é lei divina a reencarnação. Senão, como explicar tantas diferenças que temos uns dos outros? Sociais, culturais, emocionais, psicológicas, morais. Habilidades, oportunidades. Por que eu nasci pobre e tu nasci rico? Por que eu não tenho saúde e tu não tem? Por que? Quantas diferenças? E nós somos contemporâneos de Fernandinho Beiramar e de Madre Teresa de Calcutá. E os dois são nossos irmãos. O nosso Fernandinho, como nós, ainda está equivocado. Não estamos recriminando ele. O entendimento dele o leva ao que faz. E nós também, quantas coisas erradas fazemos? Somos irmãos dele, mas também somos irmãos da Madre Teresa de Calcutá. Nossa, sou irmão dela. Somos. É um espírito que está mais à frente. Já aprendeu muito. Nós estamos no mesmo caminho, vamos chegar. Seremos Cristos também. E aí o espírito volta-se a trabalhar. É por isso que existe tanta diferença entre as criaturas, porque é o estágio e a necessidade e a reparação que o espírito tem que fazer. Reencarnação. Mediunidade não é invenção do Espiritismo, não é exclusividade do Espiritismo. A mediunidade é uma capacidade humana presente em todos os seres. Apresenta-se de forma muito variada. Não existem duas mediunidades iguais. Mas é preciso prudência, cuidado, estudo, conhecimento para como agir com ela. Se nós chegamos perto de uma pessoa, a pessoa fala, ai, estou com arrepio, deve ter um espírito aqui. Não, precisa ver se você não está com gripe primeiro. Se o arrepio não é da gripe, para a gente não cair no ridículo de fanatismo. Mas eu estou vendo vulto. Já foi fazer exame de catarata? Já trocou óculos? Mas eu ouço vozes. Será que não é o rádio do vizinho que está em baixo volume, você está imaginando que estava escutando? Esgotadas as hipóteses, que podem ocasionar certos questionamentos, aí sim, vamos ver se isso é mediunidade. Porque todos nós somos mais ou menos médicos. Eu estou falando para vocês aqui, fiquem tranquilos, eu não estou incorporado, sou eu que estou falando. Não é o médico, não é nenhum espírito que está falando por mim, é o espírito ósseo que está falando. Eu estudei a palestra, eu tive que pesquisar, eu montei, mas não deixa de ser uma espécie de mediunidade intuitiva. O espírito amigo que nos auxilia, nos intui, vai por esse caminho agora. Tem hora que eu falo agora, aí vem a ideia. Tem hora que a palavra vem agora e vem a palavra, é uma delícia. É uma delícia intuitiva. Sou eu mesmo que estou falando, sei tudo que estou falando. Mas a mediunidade intuitiva é uma outra modalidade de mediunidade também. Então precisa ter muita prudência com isso, discrição, etc, etc. Mas também pluralidade dos mundos habitados, já falamos sobre isso. A Terra não é o único planeta habitado. Tudo isso é embasado no Evangelho de Cristo. Se tirarmos Jesus do Espiritismo, será uma bela teoria. Mas perde o seu sabor, perde a sua essência, perde a sua grandeza. Por isso é preciso estudar. E podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, podemos afirmar, não é essa não, desculpa. Essa aí é outra versão. Eu pus a versão errada aqui. Que vida é espiritismo. Ou o espiritismo é vida. Por quê? O espiritismo explica a vida. Explica a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, as nossas responsabilidades. O espiritismo explica como se processa a vida. Por que as aflições, por que sofremos, por que as dificuldades, quais as perspectivas, por que estamos aqui, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que vivo, qual a finalidade de viver. E ao mesmo tempo o Espiritismo é vida, porque quem conhece o Espiritismo sabia que o conhecimento espírita é altamente terapêutico. Faz bem para a saúde conhecer o Espiritismo, porque você conhecer o Espiritismo, você se enche de alegria, de otimismo, de força, de coragem. Você tem muito mais disposição porque você entende os desafios da vida, compreende as dificuldades. Espiritismo é vida. Conhecer o Espiritismo faz bem para a saúde.
Mas nós não podemos nos prender à superficialidade do Espiritismo. O Espiritismo não é fazer passe, não é receber passe, não é fazer palestra, não é ouvir palestra. O Espiritismo é muito mais do que isso. O Espiritismo não é falar com espíritos. Todas essas atividades são importantes, mas são secundárias. A finalidade, o objetivo prioritário, exclusivo, essencial do Espiritismo é a nossa melhora moral. É o nosso progresso moral, em todo sentido. Se estamos habituados a falar palavrão, se estamos habituados à maledicência, se somos habituados ao desânimo, temos uma tendência ao pessimismo, temos que reverter a situação. E ao mesmo tempo nos comprometermos com as boas causas da humanidade. Uma casa como essa, uma casa simples, pequena, numa cidade interiorana, como tantas outras, tem uma tarefa a executar, um compromisso grave. Comprometamos-nos com as ações humanitárias, não necessariamente religiosas, para colaborar nisso. O Espiritismo é vida, e vida é lei da vida, é lei de amor, é lei de Deus. Viver é extraordinário, é extraordinário. Por isso, quando pensamos nos princípios fundamentais do Espiritismo, pensamos no desafio que é viver. Vocês já pararam para pensar no que é isso aqui? Que mecanismo fantástico que são os dedos da mão para o nosso progresso. As mãos ensinam o pensamento a pensar. Já pararam para pensar no que é o joelho? Que mecanismo perfeito. O corpo que temos, a facilidade visual, as emoções auditivas, as emoções do paladar. Quantas emoções e alegrias nós vivemos no decurso de uma vida com os nossos sentidos, que fazem a própria vida. Se ampliarmos isso e pensarmos na grandeza que é o Espírito imortal, Filho, criatura do Criador absoluto, nosso coração se encherá de entusiasmo, de vibrações, de alegria, de gratidão. Por isso nós queremos trazer nesta noite, quase encerrando a nossa fala, a nossa alegria, a nossa gratidão pela vida. Que saibamos sempre valorizar a vida, que aprendamos a enxergar esta finalidade de viver, que não nos assustemos com as dificuldades. Na verdade, as dificuldades e as adversidades são degraus de aperfeiçoamento. A tempestade que ruge aí fora, ela vai passar, porque ela é temporária, ela é fruto da nossa imaturidade. Imaturidade. E nós que já conhecemos as leis da vida, que são leis de amor, temos que nos pautar com decência e com dignidade. Aqueles que matam, aqueles que estupram, aqueles que violentam, aqueles que roubam, que estouram terminais bancários na madrugada, aqueles que dilapidam as coisas, aqueles que manipulam os bastidores, aqueles que desviam o dinheiro público, aqueles que fazem essa vergonha moral que o Brasil está atravessando. E não estou me referindo a políticos. Se soubessem o que os aguardam, não fariam. E não é castigo, é consequência. Deus estabeleceu leis que nos fazem responsáveis por tudo que fazemos. Isso nós aprendemos com o Espiritismo. Por isso, vida é Espiritismo. Vida coerente, vida correta, vida esforçada. Perfeição? Não existe perfeição. Mas pode existir um esforço continuado nesse sentido. Pode existir um esforço continuado nesse sentido. Vocês receberam o jornal aí, Tribuna, que é distribuído gratuitamente, né? Aliás, acho importante dizer, a receita dos meus livros vai todo para o jornal. O jornal é mantido praticamente com a venda dos livros. E nós temos uma manchete aí, um curso para aprender a ser feliz. Não deixe de ler as matérias indicadas na capa. Quem não pegou o jornal, nem aqui nos bancos ainda sobrando, não deixe de levar, viu? E ao mesmo tempo, nós vamos falar em seguida, porque trouxemos para vocês esta novidade aqui. Esse livro acabou de sair. Francisco Cândido Xavier, em 1963, sugeriu que se publicasse uma obra que registrasse os progressos do movimento espírita. E de 1964 a 2018 está sendo publicado o Anuário Espírita. Como vocês estão vendo, Anuário publica todo ano. E esta é a versão de 2018, as Bem-aventuranças, para falar do Sermão da Montanha. E nós temos artigos aqui do Arthur Valadares, do Paulo César Fernandes, do
do Isaías Claro, nós temos artigos aqui do Walter Oliveira Alves, que desencarnou há 10 dias, um grande nome da educação espírita, uma obra notável. Se vocês lerem os textos que se referem ao Sermão do Monte, vão também se encantar. Eu e Neuza temos usado no Evangelho no Lar os artigos pela propriedade deles. E trouxe para vocês também este livro que não é meu, mas tenho divulgado com constância, porque esta palestra que eu fiz para vocês, Vida e Espiritismo, saiu desse livro. E vai contar a experiência de Humberto de Campos, aquele que nós conhecemos como Irmão X. Porque Humberto de Campos foi um menino muito pobre, que nasceu no Maranhão, na cidade de Miritiba, que hoje tem o seu nome, Humberto de Campos, passou fome, ficou órfão e conquistou a 20ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. E causou um grande impacto nacional com os seus textos, na época, na década de 30. Mas ele morreu muito novo, com 48 anos de idade. E depois provocou um segundo impacto no Brasil, porque 3 meses depois de desencarnado, começou a psicografar pelas mãos do Chico. E provocou outro impacto. Quem é esse Francisco de Paula Cândido Xavier? Humberto de Campos, escrevendo por esse desconhecido. E o autor, que é de Osasco, Cláudio Bueno, o que ele fez? Ele leu todas as obras do Humberto encarnado. E leu todas as obras do Humberto desencarnado espírito. E elaborou uma obra deliciosa, estilo romanceado, contando as peripécias e a experiência de Humberto de Campos. E eu me tornei um divulgador da obra pela sua qualidade doutrinária. Uma delícia de ler. Esse aqui é meu livro Morte, que eu conto a história, contei a história do chinelo para vocês, né? Aqui eu conto 11 casos de morte, porque eu tive contato direto ou indireto, como vocês veem, eu não morri, estou ainda falando aqui, mas eu conto 11 casos de morte. Esta aqui é do sacerdote espírita, que ele conta, saiu esse livro Memórias do Padre Germano, que foi um padre que era médium, um século antes de Kardec. De tanto ler aquela obra, nós fizemos essa, um sacerdote espírita. O espírita foi por nossa conta, porque naquela época nem existia a palavra espírita, mas pela índole, pela conexão com o texto O Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro contém casos comoventes de confissões que chegavam ao padre. E essa aqui, Diante da Vida com Chico Xavier, eu comento respostas que o Chico deu. Mas eu também quero convidá-los para o nosso EAC, lá, a 8ª edição do Encontro Anual Caibar Junto. O Luiz Henrique e a família estiveram lá, sabem a dimensão do evento, trouxeram notícias para vocês, e nós estamos nas vésperas aí, as inscrições já estão abertas, exclusivamente pelo site. É um evento grande, de 1000 pessoas, e eu gostaria de reforçar o convite para que vocês formem uma equipe de novo e estejam lá. É uma diária do hotel, só o dono do hotel é espírita, ainda por cima, e baixou a tarifa ainda por cima. Bom, então eu agradeço imensamente a vocês. Os que quiserem receber notícias variadas, não vou mandar bom dia nem boa noite. Mas os que quiserem receber notícias pelo WhatsApp, se desejarem, este evento nós vamos começar a divulgar pelo WhatsApp mais fortemente no próximo mês. Quem quiser marcar o seu WhatsApp aqui, e e-mail pode marcar, não é obrigado, é claro que não. Mas quem quiser, marca, escreve o nome aqui, Regina, Alfredo, e põe no WhatsApp, a gente cadastra. Eu vou mandar um e-mail dizendo, WhatsApp, eu sou o Ócio, estive aí em condição, cadastrei o seu nome para mandar notícia. E aí, de vez em quando, eu mando uma notícia, não é, Luiz Henrique? Mas não mando bom dia. Nem por mim. Está bem? Então, quem quiser, o jornal, leve, esqueçam por aí para que outras pessoas tomem contato com a publicação. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês. E se algo posso dizer a vocês, agradecidos pela oportunidade, agradecidos por esse instante de felicidade no coração, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado.